aqui para mais uma videoaula e agora nós vamos falar sobre congruências de triângulos, continuando na verdade, né? Que a gente já começou, a gente já viu quando que dois triângulos são congruentes. Lembrando que essa palavra congruente significa igual, então quando que dois triângulos são iguais, né? Então a gente viu os casos de congruências de triângulos na videoaula anterior e agora nós vamos ver, né, algumas formas geométricas que dentro delas a gente consegue formar triângulos congruentes, ou seja, triângulos iguais, tá? Então, no triângulo isósceles, né? O que é um triângulo isósceles? O triângulo isósceles é o triângulo que tem dois lados iguais e um lado diferente, tá? Então, isso daqui, ó, antes de eu fazer essa medida, eu tinha um triângulo isósceles de medidas 15 e 16. Então, ele tinha dois lados iguais. Lembrando que isósceles tem dois lados iguais e um diferente. Então, eu fiz esse triângulo de dois lados iguais e um diferente. E aí, eu tracei, né, aqui, eu dividi, eu fiz uma altura, né? E aí, eu medi essa minha altura tinha 13 centímetros ali na minha régua, tá? Quando eu fiz isso, né, quando eu faço a altura no triângulo isósceles, a altura forma 90 graus, né, com o lado oposto. E aí, essa altura divide esse lado de baixo em duas partes iguais. Isso é uma propriedade, tá, gente? Isso sempre vai acontecer. Então, cada lado mede 8 centímetros. Então, o que eu vou ter? Um triângulo medindo 13, 8 e 15 de um lado, né? E do outro lado, eu vou ter um outro triângulo medindo 13, 8 e 15, né? Então, o que eu vou ter? Triângulos congruentes, triângulos iguais. Então, em todo triângulo isósceles, eu traçar uma altura, né? Eu vou estar determinando dois triângulos iguais, tá certo? Porque essa altura sempre vai dividir a parte de baixo ali em dois lados iguais, tá certo? Mesma coisa no triângulo equilátero. Lembrando que o triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais. Então, eu fiz um triângulo de 14 por 14 por 14. Acontece a mesma coisa nele. Quando eu traço a minha altura, né? A minha altura, lembrando que a altura, gente, sempre tem que formar 90 graus com o lado oposto. Então, a minha altura forma 90 graus com o lado oposto. E quando isso acontece, tanto no isósceles quanto no equilátero, eu vou estar determinando dois lados iguais. Então, cada lado mede 7. Então, o que eu vou ter, né? Eu medi aqui, estava medindo 13 centímetros. Então, eu vou ter um triângulo de 13, 7 e 14 de um lado. E do outro também, eu vou ter um triângulo de medidas 13, 7 e 14. Tá certo? Então, tanto no isósceles quanto no equilátero, quando eu faço a altura, eu vou estar determinando dois triângulos congruentes dentro de um único triângulo, tá certo? Então, dentro de um eu formo dois iguais. Isso só nesses dois casos de triângulo, tá? Nos quadriláteros, isso acontece no paralelogramo, no quadrado e no retângulo, né? Nos quadriláteros. Nos quadriláteros acontece no paralelogramo. Então, o paralelogramo eu fiz um aqui para vocês, de medidas 10 e 19, né? Então, se eu fizer aqui, ó, se eu traçar uma diagonal, ops, calma aí, gente, essa hora assim do dia é tenso, viu? Aí, eu traçar uma diagonal, vou estar determinando dois triângulos iguais, tá? Porque essa medida aqui, primeiro que ela é a mesma, essa diagonal que eu tracei, ela tem a mesma medida, tanto no triângulo de cima quanto no triângulo de baixo. Independente de eu saber quanto que seja ou não, né? E aí eu vou ter um triângulo de medidas 19, 10, e aqui eu posso até medir para vocês verem, ó. 25 centímetros. Então, eu vou ter aqui um triângulo de medida 25, né? 25, 10, 19, nessa parte de baixo. E na parte de cima também, 25, 10, 19, ou seja, vou ter dois triângulos iguais. Mas eu poderia ter feito a diagonal de outra forma? Poderia ter feito ela ao contrário? Poderia, se você fizesse ela assim, ia acontecer a mesma coisa. Você ia estar determinando dois triângulos iguais também, tá? Então, não importa a diagonal que você escolha traçar, você vai formar dois triângulos iguais, tá certo? E uma coisa interessante, gente, é o seguinte, os ângulos, tá? Esse ângulo aqui de cima, né,
é igual a esse aqui, ó. E esse aqui menor é igual a esse aqui, tá? E esses aqui das pontas, ó, este é igual a esse, tá bom? Então, ó, os ângulos das pontas são iguais. Essas duas pontas também são iguais, essa com essa é igual, tá? Mas como eu dividi aqui no meio, né? Então eu vou ter que esse ângulo vai ser igual a esse. Isso acontece no paralelogramo, tá? E esse ângulo é igual a esse de baixo. Por exemplo, vou ver se aqui na apostila de vocês tem um exemplo com ângulo para eu colocar para vocês para ficar mais fácil, tá? Não, vou colocar letrinha, quer ver? A letrinha dá certo também. Vamos supor, vou chamar esse aqui de X, então esse aqui de dentro também é X, tá? Esse aqui Y, esse aqui Y. E aqui Z, e aqui Z. Tá? Só para vocês terem uma noção. E se fosse o desenho contrário, se você escolhesse a outra diagonal, o mesmo esquema, escolhi essa, ó. Então, esse ângulo é igual a esse, vou chamar de X, tá? Esse aqui é igual a esse, vou chamar de A. É o contrário, tá vendo? Vou dois risquinhos, né? 1, 2, 3. Vou chamar esse aqui de B. 1, 2, 3. Tá bom? Então, isso acontece com todo o paralelogramo. O quadrado também. O quadrado de lado valendo 10. Se você fizer uma diagonal assim, você vai estar determinando dois triângulos iguais ou assim também. Então, pode ser assim, determina dois triângulos iguais, ou pode ser assim também, né? Vai determinar dois triângulos iguais também. Tá certo? No retângulo também, mesma coisa. Retângulo também eu determino dois triângulos iguais, não importa a diagonal, tá? Qualquer diagonal. Aliás, eu posso estar fazendo essa daqui ou a outra, ó, ao contrário também, tá? E eu determino dois triângulos iguais. Beleza? Bom, é isso, tá, gente? Congruência de triângulos em algumas formas, tá? Triângulo isósceles, equilátero e os quadriláteros, paralelogramo, quadrado e retângulo. É isso. Daqui a pouco tem outra.